Então, muito bem-vindo, Andrews. Um prazer estar contigo aí, com nossos participantes. E deixo contigo, vai em frente. Ó, Walter, muito obrigado, tá, Walter, pela apresentação. Agradeço a Aline também, que aqui me recepcionou, a todo o ISR, né? Então, é uma satisfação imensa aqui estar com vocês. E eu espero que o que eu vou apresentar aqui para todos seja bastante interessante, venha criar alguma dúvida, venha criar curiosidade. E, enfim, a gente venha ter aqui uns 50 minutos, 60 minutos de uma boa conversa sobre vulcão. Meu nome é Andrews, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu atuo no departamento de Geografia. Eu atuo principalmente lá nas questões de meio ambiente e geografia física, né? Então, a parte de vulcão, de vulcanismo, não deixa de estar dentro da parte de geografia física, né? Não há dúvida disso. Então, eu vou trazer aqui um pouco da ciência do vulcanismo para vocês, vou trazer alguns exemplos. E, para isso, então, eu montei aqui um slide, ou melhor, né? Eu montei aqui uma apresentação. Vamos lá, então. Vocês fiquem à vontade, tá, pessoal, em me interromper tanto ao longo da minha apresentação, como também, se for o caso, a gente deixar, então, as perguntas para o final, tá certo? Isso aqui é um pouco do que eu programei para a gente conversar agora à tarde. Ó, o que são... Bom, o título da palestra, né? Atividades vulcânicas e seus impactos ambientais e humanos. Então, o que são vulcões? Como se formam os vulcões? Aí eu abri aqui um parênteses para falar da tectônica de placas, que é um assunto muito importante. Não dá para falar de vulcão sem falar da tectônica de placas. A tectônica de placas é a dança dos continentes, tá? Tipos de atividades vulcânicas. E aí algumas perguntas aqui. Onde estão no mundo os vulcões? Tem no Brasil? Tem no Rio de Janeiro? E algumas curiosidades acerca do assunto, tá bom? Bom, eu começo aqui, ó, com essa manchete da Agência Brasil. Agora, essa semana, dia 20, Monte Aso, no Japão, entra em erupção. E é justamente este aqui, ó. Então, a gente está vendo aí que, recentemente, é até interessante, né, que, enquanto eu preparava a palestra, um amigo meu me mandou uma mensagem horas antes. Andrews, o que está acontecendo no Japão? O que é isso? Eu já avisei para ele, olha, o que está acontecendo no Japão é algo muito normal. Assim como as nossas chuvas de verão aqui, o vulcanismo no Japão é uma coisa muito normal. Esse outro slide aqui também, olha, foi dessa semana. Sem fim à vista, erupção nas Canárias. Canárias é no sul da Espanha, tá? Ou seja, na Europa. Está prestes a completar um mês sem mortos ou feridos. A manchete ainda vai além e fala, ó, o vulcão Cumbre Vieja, me corrijam aí os meninos aí, as meninas que são bons em espanhol, tá? Vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no dia 19 de setembro, ou seja, já tem mais de um mês, deixando um rastro de destruição com rios de lava, cinzas e terremotos. Mais de 7 mil pessoas foram evacuadas e quase 2 mil prédios destruídos. Então, isso aqui, ó, é uma imagem que o Globo.com, o G1, publicou acerca lá do vulcão na Espanha. Então, a ideia aqui hoje, vamos falar um pouco sobre esses vulcões que estão em atividade hoje em dia e até saber se é possível haver áreas que já foram palco de vulcanismo e que hoje em dia talvez não tenha mais, tá bom? Bom, diante disso, eu vou lá partir para a minha primeira questão, é o seguinte, o que são vulcões? Então, o vulcão é uma abertura na crosta terrestre, seja no solo, tá bom? E através do qual saem materiais. Que materiais? Lavas, cinzas e gases. Inclusive, o Gustavo, um dos presentes aqui, já começou a palestra aqui até fazendo uma piada sobre isso, né? Porque ele espelha lava e depois limpa, não é isso? Alguma coisa? Não foi isso que o Gustavo falou? Você depois pode manter... As cinzas e depois lava. Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. O que a gente vai ter que depois, Gustavo, corrigir é o seguinte, né? Que vulcão não é uma montanha. O vulcão pode ser uma montanha, sim.
mas, na verdade, é por conta dessa abertura que ele faz na crosta terrestre, ele vai, então, gerar essa característica física como se fosse uma montanha. Por exemplo, esta figura aqui ao lado, que tenta mostrar bem o que é um vulcão, ele vai muito ao encontro do que a gente tem no nosso imaginário sobre o que é um vulcão, tá certo? Que é realmente aqui uma área que, vamos pensar assim, como se fosse uma chaminé, né? Que o movimento interno, embaixo da Terra, vai começar a fazer com que haja esse movimento interno dessas lavas, dessas cinzas, desses gases. Então, eles vão criar uma cratera e vão eliminar ou lavas, ou cinzas, ou gases. Ou os três juntos, dependendo. Tá certo? Então, esta figura aqui é uma figura muito típica do que a gente imagina como vulcão. E como este mesmo que a gente acabou de apresentar, tanto lá da Espanha, como lá do Japão. Mas nós temos outros tipos de vulcão. Por exemplo, a gente vai ter vulcões como em áreas planas, nós vamos ter vulcões com várias crateras abertas. Então, não existe apenas uma tipologia de vulcões, certo? Bom, agora uma pergunta importante é a seguinte: como se formam os vulcões? Os vulcões se formam pela movimentação das placas tectônicas. E, professor, aí o senhor já começou a complicar, né? Placas tectônicas nada mais são do que a crosta terrestre, o solo onde nós habitamos. Então, por exemplo, nós estamos na placa sul-americana, que é o Brasil, certo? Vocês estão vendo aqui nessa figura? Nós temos a placa sul-americana, a placa norte-americana, a euroasiática, a africana, a arábica, a indo-australiana, a antártica, das Filipinas, entre outras. Entre essas placas continentais, a gente também tem as placas oceânicas, como aqui, ó, a placa do Pacífico, a placa de Nazca, entre outras, certo? E aí é o seguinte, quando essas placas começam a se movimentar, é justamente que vai gerar o vulcão, certo? E é interessante o seguinte, vocês estão observando aqui essas setinhas, ó, estão vendo aqui? Ó? Quando essas setinhas estão afastadas, significa o seguinte, olha, aqui são áreas de divergência de placas, né? Divergência de solo. Então, nessas áreas, dificilmente vai ter vulcão ou terremoto. Porque, às vezes, o terremoto vem junto com o vulcão, tá certo? Mas como o assunto aqui é vulcanismo, não é terremoto, não é tectonismo, né? Então, a gente vai falar só de vulcão. Enquanto, por exemplo, se a gente der uma olhada aqui na área do Pacífico, o Pacífico, ó, aqui desse outro lado da América do Sul, desse outro lado aqui, ó, do Japão e da Ásia, são áreas o quê? Que as placas se encontram. Então, a gente já pode imaginar que essas áreas são áreas onde há muito movimento tectônico e muito vulcanismo. Inclusive, na placa do Pacífico, olhando para cá, ó, aqui à minha direita, entre a placa das Filipinas e a placa do Pacífico, é onde está o Japão. E é onde, então, ocorreram ou tem ocorrido esse vulcanismo lá no Japão. Ou, se eu observar aqui, ó, no sul da Europa, entre o sul da Europa e o norte da África, que lugar é esse aqui? Se a gente for pensar num exemplo recente. As Ilhas Canárias, no sul da Espanha. É interessante, pessoal, que a placa africana, com essa dança dos continentes, ela está indo em direção à placa da Europa. Então, quando ela está indo em direção, ela começa a movimentar esse material que está embaixo da placa, né? Embaixo do solo. Então, por isso que vai ocorrer o vulcanismo. Nesse próximo slide aqui, ainda com relação a como se formam os vulcões, por exemplo, eu falei lá anteriormente o seguinte, né? Perdão, deixa eu voltar aqui, ó. A gente tem as chamadas tensões tectônicas. Ah, professor, que palavra difícil. Gente, tectônica é o quê? Tensão entre as placas, tensão entre o solo, tá bom? Então, tem as áreas de divergência, as áreas de convergência e as áreas de convergência e subducção. E aí, quando eu ponho aqui do lado, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, ó, por exemplo, de área de... Vamos pensar em divergência, a placa sul-americana, que foi a que eu acabei de falar. O que ela está querendo dizer? Que a África está se afastando da América do Sul
cada ano. Sabe quanto que a África se afasta da América do Sul por ano? Em torno de 2 metros. Então, elas estão se afastando. Se estão se afastando, não tem como ter encontro de placas tectônicas. Então, não vai ter vulcanismo. Então, a gente dificilmente, enquanto a gente viver, por mais que eu viva 100 anos, eu não consigo, acho que ninguém vive mais do que 110 anos, né? Então, acho que mesmo que eu viva 100 anos ou 110 anos, eu não vou ouvir falar de que há terremoto ou que há vulcanismo aqui na América do Sul, no Brasil, de certa forma, porque elas estão se afastando. São zonas de divergência. Por um outro lado, se a gente for dar uma olhada aqui nessa última de baixo, a de convergência, ela domina boa parte aqui do Pacífico, tá vendo? Então, tem essa área do Pacífico da América do Sul, essa área do Pacífico da América Central e da América do Norte, além de toda a Ásia e boa parte aqui da Oceania. Então, essa área aqui, é o que a gente chama na geologia de Círculo do Fogo. Sabe por quê? Daqui a pouco eu vou mostrar esse slide. Porque no Círculo do Fogo é onde o quê? Esses encontros de placas tectônicas. Então, há muito terremoto e muito vulcanismo. Tá? E esta outra placa aqui, que a gente poderia chamar de placa transformante, né, que ela nem vai para cima nem para baixo, ela vai para o lado, ela é muito comum nessa outra área aqui entre a África, a Ásia e a Europa, que é a área aqui do Oriente Médio. Nós temos o quê? Esse movimento de placa de limite transformante, vamos assim dizer, e ela então vai causar também um outro movimento. Mas é um movimento, assim como a convergência, para gerar tectonismo, ou seja, né, terremoto, ou vulcanismo, que é a atividade do vulcão. Tá? Nesse outro slide aqui, eu então chamo a ideia de tectônica de placas e a dança dos continentes. O que é isso, a dança dos continentes? O que nós conhecemos como hoje? Né? Hoje não é isso aqui que nós temos? A América do Sul está aqui. Vocês estão vendo aqui a setinha? E aqui eu tenho a África. Mas será que sempre foi assim? Claro que não. Então, há 250 milhões de anos atrás, por isso que quando eu falei aqui, gente, em 100 ou 110 anos da nossa vida, nós não vamos ver nada de acontecer isso no Brasil, é porque esses movimentos são movimentos geológicos que têm o quê? Milhares ou milhões de anos, que eles vão além da idade humana. Então, aqui eu tenho uma sequência mostrando como era todos os continentes do mundo, que é o que a gente chama de Pangeia. Tá vendo aqui? Os continentes eles eram todos interligados. Depois, 200 milhões de anos depois, né? Eles começam a separar. Eu vou ter a Laurásia, que seria mais ou menos um pouco da Europa e da Ásia, e a Gondwana, que é um pouco das Américas, da África e um pouco aqui da Oceania, da Antártica. Depois, 150 milhões de anos, os continentes começam a se desintegrar mais. Então, a Laurásia ela ainda se mantém um pouco intacta, mas a Gondwana ela aumenta um pouco mais. 100 milhões de anos atrás, olha como os continentes eles se separam mais ainda. E aí, há 50 milhões de anos, eu começo a identificar melhor então os continentes: a Eurásia, Europa e Ásia, a África, a Austrália, tá bom? A América do Sul e a América do Norte, e aqui, como nós temos hoje. Eu gostaria, nesse momento, até dar uma saída aqui, eu vou passar para vocês um vídeo. É um vídeo rápido, né, de 1 minuto e meio, que ele tenta mostrar um pouco dessa dança dos continentes. Só um instante. Vamos lá? Vamos ver aqui se eu não vou me enrolar. Eu acredito que não. Deixa eu pausar aqui e eu compartilhar, então, outro vídeo. Vamos lá. Existe um plano B e um plano C aqui, caso ocorra algum problema. A gente testou aqui. Acho que é esse. Não? Espera aí. Esse... Será que é esse? Está aparecendo aqui, pessoal, o vídeo ou não? Está aparecendo, Alina? Sim. Então, vou botar lá, pessoal, vamos assistir. Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangeia. Aos poucos, essas terras se separam,
Os continentes se afastam uns dos outros até chegar à configuração atual, processo conhecido como deriva dos continentes. Os montes Urais e os montes Apalaches já existiam na época do Pangeia. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda, dividindo o Pangeia em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. As porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar. Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As montanhas rochosas, a cadeia Atlas, as cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento. Há mais ou menos... Opa! Conseguiram ouvir, pessoal? Uma boa? Foi uma boa, Aline? Foi tudo certo. Ok, Foi perfeito. sim, André. Ok, então estou voltando aqui para a apresentação, tá? Beleza. Bom, gente, então, o vídeo ele tentou mostrar um pouco do que eu apresentei aqui nesse slide. Eu acho que ficou claro, né? O que é mais importante aqui, pessoal? Quem é o responsável por essa dança dos continentes, né? Que a gente chama de deriva continental? É o vulcanismo, tá certo? Ou seja, as atividades do vulcão, elas que vão gerar esse movimento entre os continentes. Então, isso que é importante vocês guardarem como ponto importante nessa parte aqui da nossa palestra, certo? Partindo aqui, então, para o nosso próximo ponto, eu trago aqui quais são os tipos de atividades vulcânicas. Ó, a gente tem as efusivas, que o magma... O que é o magma, pessoal? O magma é o material que é liberado no processo do vulcanismo, tá bom? Nesse caso, a liberação de gases é fácil e a erupção ela é calma, com derramamento de lava abundante em altíssima temperatura. A gente tem as explosivas, as lavas são mais viscosas, fluem com dificuldade e impedem a liberação de gases. E, finalmente, a gente tem a mista, né, que pode ter características do efusivo e do explosivo. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, o explosivo, ele talvez mostra muito o que a gente observou agora, tanto nas Canárias quanto no Japão, tá certo? Que também é uma mistura de mista, né? Porque nós tivemos não somente a saída de magma, mas também de gases, certo? Então, esses são os tipos de atividades vulcânicas que nós temos dos vulcões ativos atualmente, tá bom? Bom, aí a minha próxima pergunta, o próximo ponto é o seguinte: onde estão no mundo os vulcões? Como é de se imaginar, os vulcões estão aonde, pessoal? Estão justamente nos limites de placas. Veja, vamos dar uma olhadinha aqui na América do Sul. Tem alguma aqui na América do Sul? Ó? Não, tem um pontinho aqui. Na verdade, eu nem vou considerar como vulcão, mas os pontinhos vermelhos são justamente os locais onde nós temos os principais vulcões ativos do mundo. Então, por exemplo, ó, aqui nessa parte do Pacífico, vejam quantos pontinhos vermelhos nós temos. Mais uma vez, são áreas de limites de placas tectônicas. Então, o quê? São placas que estão colidindo o tempo inteiro. Lembrando, são placas convergentes, elas estão uma batendo na outra. Diferente aqui da placa sul-americana e placa africana, que elas estão se afastando, são placas divergentes, certo? Então, nós temos aqui no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, em algum momento da vida de vocês, ou em sala de aula, vocês vão ouvir essa expressão. Então, eu tenho tanto aqui no meu Pacífico, no meu caso aqui no meu Pacífico Leste,
como no meu Pacífico Oeste. Tá certo? Onde estão no mundo? Eu separei alguns aqui, ó. Vesúvio, na Itália. Veja só que interessante, né? Uma cidade que convive com um vulcão ativo. Como é viver assim, né, gente? Impressionante. Então, Vesúvio, na Itália. Nós também temos o Etna, na Itália, que é muito famoso. Um outro muito famoso é o Sakurajima, no Japão. Veja, na boca da cidade, né? Eu tenho aqui o vulcão, esse aqui está em atividade, inclusive. É muito comum, pessoal, os vulcões ativos, eles lançarem na atmosfera esses gases, né? Às vezes eles nem lançam as lavas, mas apenas os gases. Ou então, o som da explosão. Tá certo? Então, turma, isso aqui é muito interessante. Como é que seria, então, viver em situações como essas? E um aqui mais próximo da gente, no Chile, ó, o Osorno, no Chile. Esse aqui, inclusive, certamente. Ah, professor, olha só, mas ele está coberto de neve. Está coberto de neve enquanto não está havendo nenhuma atividade vulcânica. Mas seja no verão ou no inverno, no caso no inverno, né, está coberto de neve, mas basta a placa se movimentar que ele vai furar esse bloqueio da neve aqui e vai emitir. Tá certo? É óbvio, é lógico que nós temos outros também no mundo, mas eu apenas aqui, então, selecionei estes 3. Tá certo? E no Brasil tem? Como é de se imaginar, eu até coloquei aqui, não existe vulcão ativo. Ufa, né? Mas o vulcanismo já existiu no Brasil, no fim da era Mesozoica, nas regiões sul e sudeste. E nessas regiões são encontradas rochas basálticas. Então, olhando aqui para essa figura, primeiramente, vamos dar uma olhada no litoral, ó. Essas ilhas aqui, ó, São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, no Nordeste, são o quê? Ilhas vulcânicas. Elas foram formadas por conta dessas atividades vulcânicas. A Ilha de Trindade. E aí nós vamos ter alguns resquícios na paisagem que mostram que houve atividade vulcânica no passado. Por exemplo, como esse pequeno texto aqui que eu coloquei aqui à nossa esquerda, eu estou mostrando o seguinte, ó, tá vendo essa área aqui que pega uma parte da região sudeste, né, Minas, São Paulo, e boa parte aqui da região sul e até o Mato Grosso do Sul, é uma área de grande derrame basáltico. O derrame basáltico, ou basalto, é o principal material gerado quando a lava que é eliminada pelo vulcão entra em contato com a superfície. E sabe uma importância disso? Ele favorece um solo muito bom. Em algum momento, nas aulas de vocês de geografia, vocês vão ouvir a expressão de terra roxa, que fica realmente no sul de São Paulo e no norte do Paraná. O que significa? Que é um solo muito bom. Então, solo, geralmente, que é oriundo de atividade vulcânica, é o quê? Um solo com muitas propriedades químicas favoráveis para a agricultura. Então, veja, eu estou mostrando aqui, ó, temos também essa parte aqui na Amazônia, tá? Então, as áreas no Brasil afetadas por atividades vulcânicas no passado, a área coberta por derrames basálticos na bacia do Paraná é a maior do mundo, achando-se coberta por sedimentos posteriores ao Cretáceo. Não fiquem preocupados com esses nomes, tá, pessoal? Cretáceo, Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico e Mesocenozoico, porque são as chamadas eras geológicas. A gente não ouve falar aqui em século XX, século XXI, século XIX, século XVIII, porque esses séculos, esse tipo de padronização, né, em séculos, ele está falando o quê? Da vida humana no mundo, né? Para a geologia, a gente está falando o quê? Em eras ou períodos geológicos. Então, nós temos esses períodos aqui, por exemplo, tá certo? E como eu falei no início aqui da nossa conversa, é um período que não existia a vida humana e que só havia outros tipos de natureza sem ser o homem, tá certo? Bom, aí eu faço uma pergunta. Tem no Brasil, essa figura aqui ela é um pouquinho mais ajustada, né? Porque ela tenta mostrar algumas coisas. Ó, então, o que eu tenho lá? Tem esses vulcões inativos aqui
no Nordeste do Brasil. Aqui, ó, Trindade, Abrolhos. Vou falar aqui do vulcão que tem aqui também no Rio de Janeiro. Tem a região aqui, ó, do Basalto, que eu falei, ó, que é a área da Serra Geral, certo? Que é o quê? Uma das áreas mais férteis do mundo. Vulcão de Uatumã, aqui no Amazonas. Mas, mais uma vez, isso tem que ficar guardado aqui no final da palestra. Se eu fosse professor de vocês, eu faria essa pergunta, hein? Tem vulcão ativo no Brasil? Sim ou não? E por quê? Não tem. Por quê? Porque é uma área de placa divergente. As placas tectônicas não estão batendo umas nas outras aqui na América do Sul, no caso do Brasil. O nosso penúltimo slide aqui, ou antepenúltimo, tem no Rio de Janeiro. Antes de eu falar do Rio de Janeiro, desse vulcão, eu quero mostrar para vocês como é que é o relevo aqui da cidade do Rio. Ó, então vamos lá, né? Vamos falar aí no ISR. Ó, ele está aqui no Jardim Botânico, certo? O Jardim Botânico, assim como boa parte da Zona Sul, ela é amparada pelo Maciço da Tijuca, ou Morro da Tijuca, né? E nós temos mais outros 2 maciços no Rio, que é o Maciço da Pedra Branca, que é esse aqui, que é o maior do Rio de Janeiro, que ele divide a zona oeste do Rio, entre a Barra da Tijuca e a área aqui de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. E a gente tem esse outro maciço aqui, ó, que é o Jericinó-Mendanha. Ele já está o quê? Entre Bangu e Campo Grande e já faz divisa com algumas cidades da Baixada, sobretudo com Nova Iguaçu. E é justamente aqui, nesse maciço, na vertente voltada para Nova Iguaçu, que nós temos o quê? Um vulcão aqui, um vulcão extinto, que é justamente este aqui, ó, que é a chamada Serra do Vulcão, no maciço Jericinó-Mendanha, em Nova Iguaçu. Tá? Então, professor, cadê a cratera, a fenda dele? Enfim, gente, aqui é o quê? Apenas um morro mostrando que aqui já foi um vulcão. Por que sabe que foi um vulcão aqui? Com análise do material colhido pelos geólogos ali por perto, a gente começou a observar o quê? Uma linha de vulcões que existia entre o sul do Brasil e o sudeste, e um final de linha era o quê? O vulcão aqui de Nova Iguaçu. Tá? Então, essa aqui é uma rugosidade, ou seja, é uma marca na paisagem da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o seguinte: foi vulcão, mas não é mais. Então, essa imagem aqui do maciço, do Jericinó-Mendanha, é o que? Ele tenta evocar um passado antigo em que houve uma atividade vulcânica, certo? Bom, para a gente aqui finalizar, eu trouxe aqui algumas curiosidades para a gente finalizar a nossa conversa. Uma delas, em Marte há um vulcão, o Monte Olympus, com cerca de 26 quilômetros de altura, além de outros 3 vulcões. Tá? Então, ou seja, Marte é um planeta assim como o planeta Terra, e lá também tem movimento tectônico, lá também tem vulcanismo. Nos últimos 250 anos, houve cerca de 90 tsunamis provocados por erupções vulcânicas. Gente, existe erupção vulcânica no fundo do mar, só que nem sempre a gente vê. Então, o tsunami, geralmente, ele é provocado por uma erupção vulcânica. Tá? Há cerca de um vulcão a cada 100 quilômetros na Cordilheira dos Andes. Professor, onde é a Cordilheira dos Andes? É a cordilheira que pega toda a América do Sul na minha parte oeste, que vai lá do início lá das Guianas e até o Chile, certo? E ali é uma área o quê? De atividade tectônica ativa, não é isso? Ali é uma área o quê? De convergência de placas. Então, ali, o vulcanismo ele é constante. A ciência que estuda os vulcões é a geologia, especificamente a vulcanologia. Recentemente, agora, 2000, saiu um livro sobre vulcanologia. Muito interessante, se algum de vocês quiserem estudar geologia no futuro, é um bom livro. Para a gente terminar aqui com as nossas curiosidades, os vulcões mais perigosos do mundo são o Vesúvio, na Itália, nós falamos sobre ele, né? O Eia, eu não consigo aqui fazer essa tradução, pessoal, é uma expressão da Islândia, né? Mas vamos lá. Eyjafjallajökull, enfim, vocês estão vendo aqui, né, a expressão, mas fica na Islândia. A Islândia fica no norte da Europa, uma área também de vulcanismo. O Sakurajima, no Japão, que a gente mostrou. O Kilauea, no Havaí. O Havaí, o quê? Está na América, então uma área de profunda atividade tectônica. E o Merapi, na Indonésia.
Bom, eu agradeço aí a atenção de vocês. Eu espero não ter me estendido muito. E eu não sei se vocês têm dúvidas ou querem estender um pouco mais aqui a nossa conversa. Agradeço aí a vocês. Eu tenho uma pergunta sobre... Daí, constante aqui. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Estão vendo? Opa, deixa eu finalizar. Opa, perdão. Antes, passar a palavra para a Aline, né, Aline? Ou a Márcia. Eu não sei se eles querem fazer alguma consideração antes de passar para as perguntas. Não, por mim pode passar. Tudo bem. Ok, Aline. Então, gente, perdão. Agora que eu estou vendo aqui o chat, né? Porque eu estava olhando apenas a apresentação. E eu não vi, pessoal. Perdão. E eu estou vendo várias perguntas. Bom, é o seguinte, das duas, uma. Ou vocês fazem esses comentários aqui nas perguntas, ou eu posso ir resgatando aqui os comentários e também respondendo a vocês. Eu não sei o que vocês preferem. E aí, Aline? O que é melhor, Aline? Não, eles podem ir perguntando. Tá bom. E, de todo modo, eu vou vendo aqui também o que eles escreveram. Tá bom, Aline? Tá. Então, vamos lá. Quem é o primeiro aí? Quer tirar alguma dúvida? Ou quer me deixar com mais dúvida? Posso fazer uma pergunta? Quem é? É o Arthur? Arthur, isso. Diga lá, Arthur. Me corrija se eu estiver enganado. Tanto o surgimento de montanhas, montes e esse tipo de geologia, quanto o surgimento de vulcões acontecem por causa da convergência das placas tectônicas. Exatamente. Você já ouviu falar, Arthur, no teto do mundo, lá na Índia, no Himalaia? Não. Já ouvi em algum momento. O Himalaia, ele surgiu por conta da Índia. A Índia, que era um continente, e ele foi indo em direção à Ásia. Então, quando ele encontrou a Ásia, ele foi por cima. Então, o cara acabou gerando que essa área tão alta. Então, né, que lá nós temos o quê? As áreas mais elevadas do mundo. Justamente por essa tectônica aí, tá bom? Da Índia. Mas você também disse na apresentação que não necessariamente um vulcão precisa ser uma montanha, um monte, um vulcão. Exatamente. O que vai definir no momento da convergência da placa tectônica se aquela estrutura vai ser uma montanha ou um vulcão? O tipo de material que está sendo expelido. Né? Sei lá, vai ser E outra, o tipo de placa também. É placa continental com continental ou placa oceânica com continental? O que é continental, por exemplo? O que é continental? África com América do Sul. São placas continentais. Tá? Agora, placas oceânicas que existem, são submersas. Essas são mais pesadas. Então, quando elas entram em contato com a placa continental, o que acontece? Ela empurra para cima a placa continental e aí a tendência é o que eu tenho? Um movimento muito maior. Então, a maioria dos vulcões que ocorrem no Pacífico são oriundas das placas oceânicas. Então, tem forma de montanha, de cone mesmo, de chaminé. Porque é geralmente placa oceânica com placa continental. Tá certo? Então, beleza. Arthur, tem a ver com se é placa oceânica continental, a natureza química do material que está sendo colidido e pelo próprio material que está sendo expelido. Tá bom? Ok, obrigado. Nada. Enquanto alguém pergunta, Aline, eu posso aqui dar uma olhada, então, nos comentários, né? O Daniel aqui... Pode sim, tem aqui. O Vitor falou, tem chance de um dia essa formação aqui no Brasil voltarem a ser um vulcão? Já são vulcão, né, Vitor? O que eu falei é o seguinte, a nossa geração, quando eu digo nossa geração, a nossa geração humana não vai ver isso. Né? Ou seja, seus filhos, seus netos, tataranetos não vão ver, porque é numa escala geológica. Então, eu diria que a América do Sul, Brasil, ela está numa área que é estabilizada. Diferente, por exemplo, do Japão, de todas aquelas ilhas oceânicas do Pacífico. Ali é onde o bicho pega, desculpa a expressão. Ali, realmente, as placas estão se movimentando o tempo todo. Não é à toa que a melhor engenharia do mundo já está no Japão, porque eles estão diante disso o tempo todo. Eles têm abalos sísmicos diariamente. Ou seja, tem movimento de placas diariamente no Japão. E algumas com vulcanismo. Entendeu? Então, no Brasil, a nossa geração não vai ver, tá bom, Vitor? Fique despreocupado. O Djalma está falando aqui, eu moro... Antes do Djalma, deixa eu ver aqui um pouquinho mais acima, né? Vamos lá. O Daniel está dizendo, professor, eu conheço Krakatoa. O Brasil não tem tanto vulcões ou terremotos. Isso, dentro de uma
Não é que está dentro de uma placa tectônica, Daniel. Eu acho que você deve ter entendido. Ela está numa área de estabilidade, de uma área divergente de placas, não convergente. Convergente o quê? Bate placas. Divergente o quê? Afasta. Então, como eu falei, por ano, o Brasil se afasta da África em torno de 1 metro, por exemplo. Tá bom? Então, a gente não vai acontecer nada com a gente. Tá certo? O que mais aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos lá. O Djalma. Ó, eu moro perto, em Nova Iguaçu, e da minha estação, que é de Comendador Soares, dá para ver direitinho. Pô, Djalma, eu sugiro até você depois, com seus colegas, aí tirar umas fotos e divulgar, tá? Porque eu até procurei algumas fotos na internet e não achei tão legais, né? Então, você, já que mora pertinho aí, em Comendador Soares, tira umas fotos e mostre depois no grupo de seus colegas, tá bom? O Vitor está perguntando, né, sobre a chance. Eu falei que não. Djalma respondeu, beleza. Eu não sei agora se mais algum de vocês gostaria de levantar a mão e fazer uma pergunta aqui, como fez o Arthur. Ou a Aline quer perguntar, ou o Walter quer perguntar, ou a Márcia. Não? Mas Ou alguém? entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Geralmente é assim. Entenderam, hein? Né? São tímidos assim mesmo, Aline? São. São, né? São. Ótimo. São, Eu já conversei com a Márcia, eu espero em breve, algum dia, estar pessoalmente com vocês, né? Virtualmente nós já estamos, né? Mas pessoalmente eu quero fazer uma visita a vocês. E a gente pode falar talvez de outros assuntos também, né? Sim, será muito bem-vindo, né? Tanto para o 7º, 8º, ensino médio. Você está super convidado. Pode trazer outros temas, continuar com esse. Perfeito. Do ano, né? Então, eu acho que, assim, para esse ano fica mais complicado de voltar. Mas sempre que tiver a oportunidade, né, de ir lá no Instituto conhecer, as portas estão abertas. Assim, muito obrigado pelo seu aceitar o convite, né, que a Márcia fez. Obrigada, Márcia. É um tema muito interessante, porque a gente escuta falar, né, eu, pelo menos, a gente escuta falar na escola e para ali, né? Aí, quando tem alguns temas importantes, né, da onde vem, né, até mesmo quando a gente, aqui, né, no Brasil, como a gente não tem tanto esse hábito de ouvir falar, então a gente fica meio querendo saber mais, na verdade. E é muito bom, né, a gente tem esses temas, assim, que poucos são falados, né? A gente não escuta muito, principalmente na escola, a gente passa assim muito rápido, faz alguma experiência básica, mas o bom é a gente conhecer, e é o que a gente vem falando aqui, né, nas palestras, porque a gente ouve muitos assuntos, né, complexos, que a gente pode estudar muito a fundo e ter essa ideia, porque quando vem algum assunto, a gente já saber por onde partir, né? Se a gente um dia tiver uma redação, sei lá, no Enem da vida, ou, sei lá, tendo que falar, a gente já vai saber por onde começar. Então, assim, para aqueles que têm interesse nesse tema, eu poucas vezes escuto falar que alguém quer ser professor de geografia, a não ser minha cunhada, que tinha esse sonho e não conseguiu. Então, assim, meu Deus. Despertar, né, por esse assunto é sempre muito importante e está no nosso dia a dia, né? Então, queria te agradecer você. Aline, se me permite, eu não sei se a Márcia quer falar, mas também esteja abertos para um dia fazer uma visita à nossa universidade. Eu acho que já é um passo dos alunos conhecerem o ambiente universitário, embora sabemos, né, da distância entre o Jardim Botânico e a Universidade Rural em Seropédica, mas nada que um dia aí a gente separe para essa visita, né? O campus da universidade é muito bonito, acho que lembra muito o próprio Jardim Botânico, e acho que os alunos, de repente, vão gostar, né, da universidade, ver o que é um ambiente acadêmico. São mais de 40 cursos que a universidade tem, entre eles o meu, que é da Geografia. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade também, em algum momento, quem sabe, os alunos do Instituto fazerem uma visita ao nosso departamento lá de Geografia ou da universidade como um todo, né? Para passar, no mínimo, uma meia tarde lá. Diga, Márcia.
E explorar e explicar também que estudar geografia não significa ser apenas professor de geografia, senão também Exatamente. trabalhar em pesquisas. Isso. As pessoas têm essa ideia que vou fazer geografia, vou ser professor. Não é isso. Por favor, explique um pouco aí, Anderson. Perfeito, Márcia. Então, por exemplo, para geografia, geralmente você tem duas habilitações. A licenciatura, que é voltada para dar aula, ou o bacharelado, que é voltado para trabalhar em ambiente de pesquisa. Eu mesmo tenho vários alunos que se formaram, alguns estão trabalhando no IBGE, alguns estão trabalhando na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, alguns estão trabalhando, criaram algumas empresas pequenas para dar consultoria na área de meio ambiente. Então, assim, a geografia ela te dá outros horizontes além de dar aula, tá certo? Além mesmo, até mesmo da própria biologia ou outras questões, né? Desculpa, aqui abriram aqui a porta do quarto. Então, assim, a geografia ela tem condições suficientes para ir além da sala de aula, tá? Então, você pode trabalhar como técnico de meio ambiente, pode trabalhar por exemplo, trabalhar como um analista estatístico. Você vai ter várias condições além da sala de aula, como geógrafo. Eu, antes de entrar para a universidade, né, eu tentei entrar para o IBGE, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é uma forma de se trabalhar com a pesquisa diretamente, né? Mas, enfim, depois vi a oportunidade da universidade, enfim, eu estou lá hoje. É isso. Mas foi boa clima também, né? Oi? Clima e tem o pessoal que se dedica a clima também, estuda geografia. Inclusive, é bem a minha área, né? Eu até vou deixar aqui com vocês, pessoal, ó. Eu tenho um site chamado climatologia.com.br e lá a gente tem as informações sobre o clima na região metropolitana do Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, ele mostra, por exemplo, se vocês entrarem lá em mapas e gráficos, desde a década de 80, como é que era a temperatura em vários bairros da cidade. Em breve, a gente vai estar atualizando, colocando a Baixada Fluminense até o final do ano. E esses dados são anuais que nós temos. Então, por exemplo, a Márcia falou do clima, né? Que o clima é a área da geografia física que eu atuo mais. Eu já estou há 20 anos trabalhando com clima. E aí a gente tem feito um monitoramento do clima aqui no Rio de Janeiro. Não só na cidade, mas na região metropolitana, ou seja, Nova Iguaçu, Caxias, Niterói, São Gonçalo. E a gente também tem saído aqui da área da região metropolitana. Então, são o quê? Outros caminhos também que a geografia traz, tá? Então, é importante também a Márcia ter tocado nesse ponto. Ok, muito interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém? Tem alguém aí se dispondo a estudar geografia, né? E, Márcia, eu deixei o meu e-mail aqui, né? Que eu posso até colocar aqui também, ó. Caso alguém queira, né? Que alguns já estão no ensino médio e, de repente, já estão pensando no que fazer para vão tentar o Enem ou coisa do gênero. Se quiserem, professor, eu estou gostando de geografia ou alguma coisa na área de meio ambiente, pode entrar em contato comigo, tá bom? E eu vou ter maior prazer, maior disposição aí de poder trazer alguma orientação, dar algumas dicas, poder falar um pouco sobre o ambiente universitário na geografia, em áreas afins, como também o próprio mercado de trabalho, tá certo? Então, deixa aqui meu e-mail, já está aqui no chat também, e vocês fiquem à vontade aí também se quiserem entrar em contato. Obrigada, Anderson. Nada, Márcia. Eu que agradeço, Alexandre. Aline, você faz o encerramento, por favor? Faço sim. Então, novamente, né, gostaria de agradecer, Márcia, Andreus, eu não sei, não consegui ainda. Falou certíssimo, Aline. Então, agradeço muito, né, esse seu tempo que você abriu, né, para estar conversando com eles, né, na verdade, trazendo, né, um pouco do seu conhecimento e despertando também, né, deles esse interesse para quem, às vezes, não falaram, né, mas talvez tenham crianças aqui que tenham interesse pela área
tem interesse em buscar mais, então, assim, você já tem um contato, e às vezes a gente tem o interesse, mas não tem aquela pessoa específica que venha dar os caminhos. Então, assim, vocês já conseguiram, e tudo que vocês precisarem, né, tiverem alguma dúvida, além daquilo que foi falado aqui, que vocês venham pesquisar, vocês podem deixar conosco, né, encaminhar, e tudo que a gente pode passar para o professor, e a gente vê, talvez, um novo encontro, né, para ele trazer outras coisas aí que ele tem de conhecimento para vocês. Tem as geleiras também, né, professor? Isso. Aline e Márcia, se me permitem ainda, eu falei de e-mail aqui, mas eu esqueci, né? Que eu acho que hoje a geração Facebook e Instagram, né? Então, eu deixei aqui meu Instagram, Lucena Andrews. É que agora eu estou na dúvida se é lucena.andrews ou se é só Lucena Andrews. Eu realmente estou na dúvida aqui. Mas vocês vão procurar lá. Eu acho que não devem ter muitos Andrews aqui, né? Que falam de geografia. E no Facebook é Andrews Lucena. Né? Aqui o Instagram hoje em dia tem sido até mais usado, né? Que não precisa aceitar nada, é só seguir, né? Mas, enfim, então acho que também é outro caminho. Se vocês quiserem, então, entrar em contato pelas redes sociais. Tá certo? Ótimo. Então, tá, Márcia, Aline, obrigado mais uma vez. Estar conosco. Obrigada aí pela sua participação, viu? Nada, até uma próxima. Até logo. Até uma próxima. Tá, obrigada, hein?